matemática, nós vamos aprender sobre grandezas e medidas. Olhem o que eu trouxe para nos ajudar nessa aula. Aqui nós temos um relógio. Aqui nós temos o termômetro, que é o instrumento para medir temperatura. Aqui nós temos uma trena. Ela é utilizada em construção e ela serve para medir comprimento. E aqui nós temos uma balança, que ela é utilizada para medidas de massa. Então, neste capítulo do livro, nós vamos conhecer o significado de medir e analisar as unidades de medidas, assim como os seus instrumentos, como nós vimos anteriormente. Medir é o mesmo que comparar algo com outro da mesma natureza. Por exemplo, nós podemos medir uma mesa em centímetros, mas nós podemos também medir em metros, ou em palmos, ou em polegadas. Ou seja, podemos medir de diversas maneiras. Existem aquelas medidas padronizadas, convencionais, e existem aquelas medidas não convencionais. Ou seja, quando utilizamos o palmo para medir, o palmo é uma medida não convencional. Por quê? Porque cada um tem um tamanho do palmo, então essa medida não é padrão. A partir desse conceito que em cada local o passo teria um tamanho, que em cada um o palmo teria um tamanho, passou a ter uma padronização nas medidas. Como? Através do Sistema Internacional de Medidas, o SI. O SI é um sistema de unidade de medidas que busca uniformizar, padronizar as medidas de forma internacional. As medidas, elas quantificam as grandezas e isso é muito importante no nosso dia a dia. Vamos iniciar falando sobre as medidas de temperatura. Para isso, eu vou pegar aqui o meu termômetro, que é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Esse termômetro aqui, ele é utilizado para medir a temperatura do nosso corpo. Aqui, iniciou. Eu vou falar com vocês e vou verificar a minha temperatura. Como vimos, o termômetro ele é utilizado para medir a temperatura. Esse aqui medir a temperatura do nosso corpo. Mas nós podemos medir a temperatura do ambiente, quantos graus vai fazer no dia de calor, dias de inverno, qual é a mínima, qual é a máxima da temperatura. Aqui no Brasil, a unidade de medida utilizada para temperatura é o grau Celsius. Essa é a unidade de medida padrão de temperatura aqui do Brasil. Aqui, na página 104 da nossa apostila, nós podemos identificar Celsius. Essa aqui é a representação de graus Celsius da temperatura. Aqui, ó, o termômetro acabou de apitar. Ó a minha temperatura. 37,1. 37,1 quer dizer que minha temperatura está normal. Até 37,5 é uma temperatura normal.
A partir de 37,5, você já começa a ter aquele termo que a mãe fala, já está febril, já está iniciando a sua temperatura do corpo já está ficando um pouco mais elevada. Então, vamos prestar atenção na nossa temperatura. Voltando aqui a falar sobre a unidade utilizada aqui no Brasil, que é o grau Celsius, ele se baseia a partir da temperatura de ebulição e fusão da água. Ou seja, 0 graus é quando a água congela e 100 graus é quando a água começa a ferver. Além do grau Celsius, nós temos outras unidades de medida também utilizadas, que é o Kelvin e o Fahrenheit. Agora nós vamos falar sobre a medida de tempo. Lá no início da história não tínhamos relógio, então o primeiro medidor utilizado foi o Sol, que contabilizava os dias e as noites. Conforme a evolução, nós criamos o relógio. Além do relógio, nós temos o calendário, que também é uma medida de tempo. No calendário, nós temos os dias, as semanas, os meses. A partir daí, nós temos os seguintes termos: década, período de 10 anos, bimestre, 2 meses, semestre, 6 meses, trimestre, 3 meses, mas nós estamos acostumados a relacionar medida de tempo com relógio. Vamos então aprender um pouquinho sobre horas, identificar horas no relógio analógico, porque aquele digital a gente já olha lá, já me diz certinho qual é a hora, mas no analógico eu tenho que identificar os minutos e as horas. E como que nós identificamos isso? O ponteiro maior minutos, o ponteiro menor horas. Aqui na página 107 nós temos algumas equivalências. Um dia é a mesma coisa que 24 horas. Uma hora é o mesmo que 60 minutos. E um minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Aqui nós temos um relógio analógico com o ponteiro menor aqui entre o 3 e o 4 e o ponteiro maior no 8. Lembrando que o ponteiro menor identifica as horas. Nesse caso aqui, tá do 3 indo para o 4. Então, são 3 horas. E agora os minutos. O ponteiro grande está no 8. Lembrem-se que iniciamos aqui do 60 minutos ou 00. Quando dá uma volta completa, eu tenho 60 minutos ou 1 hora. E aí, inicio do ponto 0 mais uma volta completa, ou seja, mais 1 hora. E como que nós identificamos os minutos? Percebam que entre o 12 e o 1, nós temos 4 pontinhos menores. Cada pontinho desse aqui é 1 minuto. Então, aqui saindo do 12, nós temos o 0. Andei até aqui, tenho 1. Até aqui, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, o número representado vale 5 minutos. Cada número desse aqui, ó, é só eu somar 5 e 5 minutos. Ou ir trabalhando com a tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10 minutos. 5 vezes 3, 15 minutos. 5 vezes 4, 20 minutos. 5 vezes 5, 25 minutos. 5 vezes 6, 30 minutos.
5 vezes 7, 35 minutos. 5 vezes 8, 40 minutos. 5 vezes 9, 45 minutos. 5 vezes 10, 50 minutos. 5 vezes 11, 55 minutos. E 5 vezes 12, 60 minutos. Então, quando o ponteiro maior estiver indicando um desses numerais, eu vou ter que lembrar que cada número representado aqui vai ser de 5 em 5 minutos. Nesse caso aqui, eu tenho 3 horas e 40 minutos. Deu para identificar? 3 horas, porque ainda não chegou ao 4, ele está indo em direção ao 4, mas ainda está no 3. 3 horas e 40 minutos. Na nossa apostila, na página 107, nós temos 2 relógios analógicos. Esse primeiro aqui tem um ponteiro menor no 8 e um ponteiro maior no 12. Isso quer dizer que nós temos uma hora exata, exatamente 8 horas. Observe que nós temos um outro ponteirinho aqui fininho. Esse outro ponteiro que aparece aqui, ele representa os segundos. Ele não vai parar de girar. A cada 60 segundos, o ponteiro do minuto anda 1 minuto. No segundo relógio, nós temos o ponteiro menor no 10 e o ponteiro maior no 2. Então, isso quer dizer que são 10 e 2? Não. Isso quer dizer que são 10 horas. E aí, o maior significa os minutos. Então, eu tenho que ir de 5 em 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 10. Então, são 10 horas e 10 minutos. Deu para compreender? Ah, tia, mas só vai ter hora ou terminado em 05? Não. Pode acontecer isso aqui, ó. O ponteiro pequeno, que indica a hora, tá aqui apontando entre 1 e 2, 1 hora, indo para 2, mas ainda é 1 hora. E o ponteiro maior, que indica os minutos, está entre o 4 e o 5. Isso quer dizer que, vamos identificar os minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Esse ponteiro aqui está entre o 20 e o 25. Entre 20 e 25, vamos dizer que seja 1 hora e 23 minutos, porque esse ponteiro está entre o 4 e o 5.